Senhor, nosso Deus e Pai, nós buscamos a Tua presença, em Amém. nome de Jesus Cristo, Amém. para que nós, de coração aberto, possamos prestar o louvor devido a Ti, toda adoração, de forma genuína. Ajuda-nos, Senhor, para que, pelo Espírito Santo, na graça que está em Cristo, nós possamos ter um coração receptivo, Amém. sensível ao Teu falar, Amém, para Senhor. que aquilo que ouçamos de Ti mesmo, Senhor, possa impregnar o nosso coração de maneira que nos dê uma direção naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Amém. Ajuda-nos, Senhor, sustenta-nos no nosso homem interior, no nosso coração, porque nós somos tão frágeis, somos tão sujeitos a circunstâncias que muitas vezes nos perturbam e deixam-nos um pouco afogados entre as funções, as atividades que nós temos, mas Sim. nosso coração sempre está desejoso de Ti. O Senhor que conhece Amém. todas as coisas, sabe que passa pelo nosso coração, e por isso, Senhor, nós ficamos bastante à vontade para poder Te louvar, Te adorar, Te Amém, Senhor. exaltar, porque nós temos buscado a Ti, Senhor, ainda que de maneira imperfeita, mas buscamos de todo o nosso coração. Amém. Ajuda-nos agora, Senhor, no recebimento da palavra, na proclamação da palavra pelo Vitor, Amém. dê-nos direção naquilo que o Senhor sabe que nós necessitamos receber. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Então vamos prosseguir a nossas considerações em relação à justiça de Deus e à justiça da fé, né? E antes de começar, irmãos, eu teve uma experiência com a palavra hoje e queria compartilhar com vocês. E vamos juntos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Isso aqui é só um parêntese antes de começar. 1 Timóteo 3, 16, né? E diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que, dois pontos. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, categórica e explicitamente está falando da pessoa de Cristo. Quando ele fala grande, ou evidentemente grande é o mistério da piedade, está se referindo por causa de quê? Dois pontos. Ele vai desenvolver o que é esse grande mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado no espírito. E eu fiquei considerando justamente na abordagem que nós estamos por desenvolver agora sobre a justiça, né? Agora, o que eu fiquei assim, sabe, irmão, intrigado, né? O que se refere justiça ou justificado em espírito? O que os irmãos acham disso? Pode falar aquilo que vocês viram, né? Que você entende por isso? Justificado, está falando da pessoa de Cristo. Justificado em espírito. Não é interessante a pergunta? Eu Porque, achei pode falar, irmão. a justificação dele, para mim, o que dá, o que me traz assim é a na não ressuscitar dele se torna espírito, né? Esse justo, né? Se torna espírito, Muito dentro dessa boa, linha que eu imagino. muito boa. Você, irmão Heber? Então, eu vejo assim, porque a justificação, na verdade, está em Cristo, né? Ele pega Romanos capítulo 3, fala que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, da obra dele. Então, essa justificação aqui é diferente da justificação que ele oferece para nós, né? Sim, Então, justificado em espírito é algo realmente que é, deixa aberto uma questão, né? Porque assim, não é tão simples essa afirmação, porque Sim, ela fica desconectado daquilo que nós entendemos como justiça, né? isso. Então, justificado em espírito. O que é em espírito? O espírito dele como Deus, em espírito humano que também ele tinha, né? Sim, Então, são todos os aspectos que têm que ser considerados adequadamente, mas
Aí a gente tem que ver a questão, né, porque o que que é, isso está atrelado à questão do mistério da piedade. Então, o que que é mistério da piedade para poder entender isso aí? E aí nós temos o conceito mistério da piedade aqui mesmo, né, no capítulo 4, né? Sim. Irmão, você sabe que, como eu estava abordando sobre a justiça, né? Me deparei com esse versículo e eu fui obrigado a entender esse versículo. Então, eu comecei a procurar versões bíblicas. Todas elas trazem a mesma descrição, justificado em espírito. Mas encontrei um comentário que me trouxe clareza, né? Quando ele disse justificado, não é a mesma, como o irmão Weber falou, não é a mesma justificação que nós experimentamos pela fé. Aqui ele mostra que é manifestado pelo Espírito o que é a justiça. Então, quando você vai em primeira, aí você tem que ir junto lá. Primeira de João, capítulo 5, capítulo 4, né? Versículo 6. Perdão, capítulo 5 mesmo. Versículo 6. É, diz assim: E aquele que veio por meio de água e sangue, quem é? Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue, né? Aqui vem a expressão, irmãos. E é o Espírito é o que dá testemunho. Ó, porque o Espírito é a verdade. Quer dizer, está mostrando que ele veio por água e sangue, né? Quem que testifica isso? É o Espírito. Mesma coisa lá. Justificado em Espírito, a expressão correta é pelo Espírito é manifestada a justiça. É nele. Isso que é impressionante. Fiquei impressionado com isso. Porque eu sempre lia e passava batido, sabe? Justificado em espírito, né? Até eu assimilei também que é o espírito humano dele, muita coisa mais. Mas se você vê a sequência lá, é impressionante, ó, como que vai ser. Quem que está dando o testemunho da justiça ali? É o Espírito. Ó, porque ele recebeu o Espírito. Vamos falar assim, né? Nele estava o Espírito, né? Você lembra lá nas águas do batismo? Desceu o Espírito, né? Então, ó, voltando lá à expressão, né? Só para terminar rapidinho, só para concluir, né? Diz assim: contemplado por anjos. E isso aqui é uma expressão que está em Hebreus, né? Que os anjos, Deus declara, né, aos anjos que o adorem. Lembra disso? Porque agora Jesus está se manifestando na ressurreição e os anjos vão adorar a ele, né? Então, diz assim: é, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e agora recebido na glória. Você vê que impressionante? Maravilhoso. Essa luz, só um parêntese aqui para a gente depois podemos até considerar mais, né, irmãos? Mas só vou acrescentar, né, porque de Sim. repente vai entrar no outro ponto, né? Você vai abordar Uhum. sobre vai desdobrar aquilo que começou, mas só Sim, essa questão, ó, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então, sim, ó, dois pontos, vai explicar o que é o mistério da piedade. Então, o verdade. que que é piedade? A palavra grega é eusébia, né? Deus. Que Pai. significa fidelidade. Hum. A versão literal, ela sempre vai usar quando aparece, por exemplo, no capítulo 4 aqui de Timóteo, né, verso 6, ele vai dizer assim, ó, no versículo 7, melhor. Mas rejeita as fábulas profanas e as de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade. Sim. Na piedade. O que que é piedade? Na fidelidade, né? E aí a versão literal é muito boa, que fala assim, que é a dedicação no servir a Deus. Então, o mistério da piedade, se tem alguém que apresentou um mistério pleno da fidelidade, foi Cristo. Amém. E ele faz isso em toda a sua essência, né? Verdade. Inclusive naquilo que é mais próprio dele, que ele é o próprio Espírito, né? Verdade. Então, é um viver de piedade absoluta, né? Que envolve todo o ser dele, toda a obra dele, a entrega incondicional a tudo aquilo que Deus requereu dele, né? Amém. E só lembrando que a NVI
quando traduz essa experiência, aquele, aqui diz na versão atualizada, aquele que, né? Mas lá fala Deus manifestado em carne. Desse jeito, fala NVI. Impressionante, né? Por isso que Aham. é interessante. Piedade, o conceito geral é que Deus está sendo manifestado através de Cristo. Nós estamos vendo Deus nele, né? E Uhum. não como aprendemos no passado, que dizia que Deus estava nele, né? Que Jesus é uma coisa e que o Deus é outra, né? Nele está sendo manifestado Deus. Isso é uma coisa que você não tem como separar, né? Nós às vezes queremos separar, mas você não tem como separar. Quem me vê a mim, vê o Meu Pai. pai. Isso é uma questão de fé, né? Por isso que a piedade é grande, irmãos. É revelação, né? Deus seja louvado. Então Amém. vamos começar então para dar início aqui a nosso estudo. Então, nós continuamos na linha do falar de Deus, que são as sequências de mensagens, né? Nas escrituras. E nós começamos a falar de Deus no livro de Jó, lembra, irmãos? E nós prosseguimos falando sobre a justiça da lei. Na reunião anterior, nós falamos sobre a justiça de Deus, né? E hoje nós vamos concretamente falar o que é a justiça da fé. Justiça da fé, irmãos, pode ser também falar não somente justiça da fé, justiça que vem pela fé. Qualquer maneira como nós falássemos está correta. Justiça da fé ou justiça que vem por meio da fé, né? Isso é muito importante porque nós precisamos lembrar, né? Fazer uma pequena comentário do que nós já abordamos. Justiça antes da queda, né? Então, o parâmetro da justiça antes da queda não era o adversivo negativo, era positivo. Então, a declaração de Deus, a ordem de Deus era positiva, que eles podiam comer livremente. Essa é a primeira parte da justiça, em mostrando a intenção e o plano de Deus. Dentro do plano de Deus, Deus quer se manifestar, se revelar ao homem. É uma iniciativa não do homem, é uma iniciativa de Deus. Deus cria esse homem, coloca no jardim e ele deseja se revelar ao homem. Mas se manifestar ao homem era uma ação que ele deveria fazer a escolha. Como esse homem não tinha pecado, não estava operando a morte nele, então a ordem de Deus não era no sentido de que ele deveria obedecer literalmente. Quando ele come de todas as árvores, você pode ver que livremente, ele não tinha a necessidade de comer todos. Ele está dizendo, você come como você quiser. Vamos dizer assim, aspecto positivo, ele está liberando, ó, você pode comer. Nós não sabemos quantas espécies de frutos e árvores tinha lá no jardim, mas provavelmente diversidades. Mas a centralidade dessa permissão que Deus está fazendo é que ele comece da árvore da vida. Como nós já abordamos essa questão, e a gente não vai continuar falando sobre isso, só falamos assim, livremente agora, né? Essa escolha era voluntária. A árvore da vida estava disponível para o homem para poder comer, a fim de viver, de vir para viver para sempre. Eu fiz uma pergunta aqui, né? O propósito era que o homem vivesse para sempre, ele poder comer a árvore da vida e comer e viver para sempre. Eu coloquei não. Não era esse o objetivo, porque em primeiro lugar, ele não tinha problema com morte. Não estava operando nele a morte. Se ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria até agora. E não necessariamente ele estaria comendo da árvore da vida. Nós conhecemos a operação da morte porque nós nascemos, vivemos e morremos. Mas Adão ele não estava limitado pelo espaço-tempo. Não estava operando nele a morte. Então, certamente, após o homem comer daquele fruto e entrar na morte, agora sim, aquela árvore é interessante para ele, porque ele decide dele não morrer. Está operando a morte, agora se come da árvore da vida, logicamente, o que ia acontecer com ele? Ele não ia morrer. Mas em início, em princípio, podemos dizer que o objetivo não era isso. Mas, para
participar do que Deus é. Deus quer se revelar. E os atributos de Deus, conhecê-lo como ele é, exclusivamente revelados ao conhecer. Um dos sinais, irmão, que Adão não sabia quem era Deus é que ele se escondeu de Deus. Você acredita, irmão? Alguém pode se esconder de Deus? Quer dizer, ele se escondeu porque ele não está conhecendo quem é esse Deus aí. Ele não conhece o atributo dele. Qual que é o atributo dele, irmão, que esse homem deveria conhecer? Que ele é onisciente. Ele sabe tudo. Eu pergunto para você, se ele, ao esconder-se, ele podia se esconder de Deus sabendo que ele sabe tudo? Outra coisa, irmãos. Um dos atributos de Deus é que ele é omnipresente. Ele está em todo lugar. Ele adiantaria ele ter vergonha de Deus? Ele está diante de Deus. Embora ele não vê Deus, está diante de Deus. Ou seja, Deus é omnisciente, está em todo lugar. Então, com isso aqui, demonstra que Adão não tinha o conhecimento de Deus. Como hoje, pelas Escrituras, nós estamos conhecendo porque ele se revelou a nós. Está se revelando a nós. Mas em Adão, o objetivo era que ele poderia conhecer a Deus através aquela árvore da vida, né? Que agora, após a queda, na sabedoria de Deus, escondeu, né? Aquela árvore, escondeu o caminho, aquela árvore, para que o homem não pegasse. E ainda o expulsou do jardim. Essa é a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, para guardar seu plano. Você vê, essa aí é a misericórdia de Deus, né? Porque nós precisamos lembrar que os anjos também se rebelaram contra Deus. Mas Deus não socorreu os anjos, né? Ele socorreu a nós, né? Olha, irmão, que socorro! Ele não permitiu que o homem comesse da árvore da vida, porque se ele comesse a árvore da vida, não tinha mais jeito. O homem ia viver permanentemente em pecado. Mas a sabedoria, o amor e o plano perfeito de Deus fez com que ele seja expulso do jardim. Não, aqui, parece negativo, né? Foi expulso do jardim, né? Aí a gente tem que levantar as mãos, ainda bem, irmão. Não é mesmo? Impressionante. Vamos prosseguindo aqui. Irmãos, você sabe que justiça antes da lei nesse plano, né? Porque agora que nós precisamos atentar. Agora que o homem comeu desse fruto e a morte está operando nele, agora entra o quê da justiça de Deus? Irmãos, agora que a morte está operando, então agora entra o juízo de Deus. Isso que nós precisamos enxergar. Ele está diante do juízo de Deus. Quando uma pessoa nasce nesse mundo, ele nasce sobre o juízo. O juízo está, a ira de Deus está sobre ele. Você vê que é forte falar isso, né? Uma criança inocente, tão preciosa, mas o que está operando nele? A morte. Mas que mais? Está sobre ele a ira de Deus. Isso é extraordinário, irmãos. Precisa falar no seu coração. Por um homem entrou pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Isso é impressionante. E aqui, irmãos, na punição e misericórdia, porque você vai ter isso aqui, desdobrar até aparecer a lei, o chamamento, você tem isso aqui, né? Punição quando transgredia aquilo que Deus determinou. De fato, irmãos, nós não temos lei para esse homem aqui. Você vai ver que Deus está lidando com o homem até o capítulo 6 de Gênesis, você tem aquele desdobrar, que o próprio Deus vai dizer: não contenderá mais meu espírito com o homem, porque o tal se tornou carne. E pesou-lhe no coração. E se arrependeu, Deus. Todo você vê aquela expressão. Mas ali você vê, ao mesmo tempo, misericórdia, mostrando o juízo e misericórdia. Misericórdia para quem? Para aqueles que têm o temor do Senhor, para aqueles que se voltam o coração para Deus. Sempre Deus teve essas pessoas. Embora não tinha lei, não tinha povo ainda, tinha pessoas, né, que eram, podíamos dizer assim, exceções, porque dentro daquela geração que o homem, a maldade se começou a multiplicar, ali a partir do capítulo 6 que nós vemos, não tinha muitos homens ali que Deus
vamos falar como declara no capítulo 6, versículo 5 de Jó, né? Um homem justo, que era temente a Deus, né? E você vê, irmãos, é impressionante, porque quando Deus fala da justiça, está falando que é um homem justo. O que que determinava uma pessoa ser justa? Porque nós vimos a justiça de Deus. O que que determinava naquela época essa declaração de Deus? Irmãos, é impressionante, porque antes de Jó você tem quem? Enoque. Deus vai falar, muita pouca coisa é falado de Enoque. Mas uma coisa que não podemos resgatar, que declara uma pessoa justa, é andar com Deus. Irmãos, isso é extraordinário. Tinha pessoas, mesmo nesse mundo degradado, que estava se degradando rapidamente desgradado, apesar de que nós não sabemos quanto tempo é, nós temos 6 capítulos só, né? Mas você vê o destaque em uma pessoa assim, que andava com Deus. E de repente, essa pessoa já não era mais, porque Deus o tomou para si. Então, aquela declaração de Noé tem relação àquela busca pessoal, aquele temor de Deus, assim como nós já vimos Jó, né? O homem temente a Deus, que não há um homem igual sobre a terra. Você vê, Deus está lidando com pessoas individualmente. Isso é antes da lei. Então, antes da lei, a justiça estava sendo manifestada dessa maneira. E eu li alguns artigos que falavam que o que estava operando é a lei da consciência, né? Não sei se os irmãos já escutaram essa frase, mas a pessoa tinha uma consciência que acusava e não acusava, aquilo que determinava que era bom e a pessoa ia obedecendo. Mas é mais que isso, irmãos, porque mesmo que, vamos falar assim, a consciência da pessoa, existe aqueles antecedentes do que Deus já vinha fazendo. Sempre foi assim. Você acha que quando acontece algo na nossa vida, fica conosco só, irmãos? Senão nós precisamos perguntar para Raabe. Porque quando Deus lidou com Israel, e o povo de Israel, irmão, foi testemunhado para todo mundo. E Raabe era uma pessoa que, pelo testemunho do que Deus fez, não foi nenhum pregador lá para falar para ela de Deus. Deus se fez conhecer pelo seu testemunho que vem fazendo com pessoas. Sempre foi assim, irmãos. Lá era com Israel. De maneira poderosa se fez conhecer Deus, ao ponto que aqueles povos estavam tremendo, estavam desmaiando de medo pela grandeza de Deus, não pelo povo de Israel. Então, irmãos, quando Deus faz algo na tua vida, fica sede. Quando Deus está fazendo algo, ele não fica com você, né? Deus está manifestando para os outros. Deus seja louvado. Aqui, misericórdia, mesmo em meio do julgamento, Deus proveu caminhos de salvação. Que aqui o exemplo da Arca de Noé, a intercessão de Abraão pelo Ló, né? E isso também é destacado, o exemplo de Ló, né, irmãos? O exemplo de Ló é muito forte. Porque nós conhecemos desdobrar da história de Ló e ele tem um começo, vamos falar assim, bom, porque ele vai junto com Abraão. Abraão é um homem chamado, mas ele vai junto. E aquele desdobrar que ele termina havendo dissensão entre os criados do um e do outro, ele termina se separando do tio e ele vai pouco a pouco fazendo tendas até chegar em Sodoma. E Sodoma era o retrato de pessoas iníquas, pessoas que não se importavam com Deus. E ele mesmo assim afligia sua alma por causa do que ele está acontecendo lá, porque ele era justo. E a Bíblia declara disso dele. O que que determina a Ló ser justa, né? E de fato, irmãos, nós precisamos, pelos antecedentes que nós já estamos vendo, são pessoas que têm consciência, em primeiro lugar, de que são pecadoras e que elas mesmas não conseguem agradar a Deus. E em segundo lugar, eles tinham um caminho que Deus mostrou para se aproximar de Deus. Então, de fato, quando a Bíblia declara alguém justo, não é o mérito dele. Mais bem, irmãos, quando você vai lá em Abacuque 4:2, ele vai falar assim, o versículo fala assim: Eis o arrogante, né? Eis o arrogante, e seu fim está próximo. Mas, faz uma comparação, o justo viverá pela fidelidade. Então, essas pessoas que são declaradas justas é porque eles encontram essa fidelidade, a fidelidade que Deus estabelece. E isso é
pessoal nesse caso aqui, né? Cada um deles tem experiência dessa justiça, por isso eles são declarados justos, não porque eles, em seu procedimento, tão somente são justos. É porque se nós levamos a um nível de procedimento, tinha muitas pessoas na época que talvez tinham procedimento até melhor. Mas o que nós precisamos destacar quando se fala de justiça desses homens, irmão, como Noé, porque eles têm em conta a Deus, eles andam com Deus, eles buscam a Deus, eles têm temor de Deus. Embora ele tenha temor de Deus, você vai ver, irmão, que ele termina lá em Sodoma. Como que você explica isso, né? Um homem justo termina lá, né? É impressionante, né? Vamos continuar. Irmãos, aqui em Salmos 145, 8 e 9, é bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande misericórdia. Imagina por que chegou Sodoma àquele ponto, né? Chegou na medida da iniquidade ao ponto que Deus fez descer fogo sobre aquela cidade, destruiu todos eles. E aquela lá, vamos falar assim, aquele rogo de Abraão, que rico, irmãos. Quanto nós podemos ver que Deus queria que Abraão intercedesse, porque quando Deus vai contar, porque nós lembramos o relato bíblico, né? Acaso ele de ocultar a meu amigo Abraão o que ele de fazer? Olha que por trás disso tinha, né? Deus estava querendo a intercessão de Abraão. De fato que ele não destrui o justo com o injusto, mas sempre, irmãos, nós precisamos observar aquela simplicidade de Abraão intercedendo pelo. Ele estava pensando em quem? Em Sodoma ou pelo sobrinho e os seus, né? Ele estava pensando lá. Mas ele tinha aquele temor de dizer, salva a minha família só. Não, ele está falando que pode ter de pessoas justas e começa a interceder de 50 e ir baixando 40, 30. Não é interessante isso, irmão? Porque nosso Deus é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Irmãos, você acha que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus não teve misericórdia e paciência com esses povos? Como foram os cananeus também? Deus não quer que ninguém se perca, né? Que sejam salvos e que venham ao conhecimento, ao pleno conhecimento de Deus. Salmo 89, 14. Justiça e retidão são o fundamento de teu trono. Graça e verdade que precedem. Salmo 89, 14. Que impressionante esse salmo, que força, né? Eu li esse salmo e me lembrei, me remontou para Hebreus 12, 28, né? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é bondoso e compassivo, mas também é fogo consumidor. Paulo, o escritor de Hebreus, fala isso. Salmo 75, 7. Deus é juiz, e um abate e o outro exalta. A um abate, né? A um destrói e outro exalta. Aí é no assar? Não, irmãos. A quem que ele abate? Aquele que não dobra seu coração, que se exalta a si mesmo, que não se humilha. Mas a quem que ele exalta, irmão? Nós já conhecemos isso agora. Aquele que se humilha. Ó, irmão, que princípio maravilhoso, né? Esse é o trono de justiça, irmão. Ó, irmão, que impressionante. Nós precisamos ver isso, irmão. Deus nunca rejeita um coração contrito e humilhado. Nunca, irmão. Mas resiste o soberbo, viu, irmão? E dá graça ao humilde, diz, né, irmãos? E diz que aos grandes se, como dizer, Deus esconde aos sábios entendidos estas coisas e revela aos pequenininhos. Os pequenininhos não é que são tadinho, pobrezinho, não tem força, né? Não tem nada. Eles são ignorantes. Não, eles têm temor de Deus. Esses são os pequenininhos. Eles têm consideração na sua vida a Deus. Salmo 9, versículo 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que ele guiou para julgar. Puxa, hein? Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Oh, irmãos, como precisamos nos refugiar sobre as assas daquele que é justo, né? Nos esconder nos seus átrios, né, irmãos?
Maravilhoso, né? Glória a Deus. Prosseguindo aqui. Então, agora, logicamente, nós vamos desenvolver o que é a justiça da fé, né? Podemos definir assim: a justiça da fé é a justiça de Deus oferecida gratuitamente àquele que crê em Jesus Cristo, não por mérito ou cumprimento da lei, mas pela fé na pessoa de Cristo e obra dele, viu, irmãos? Nós precisamos, não podemos separar Cristo, a pessoa dele, com a obra dele. Mas quando nós lidamos com ele, nós precisamos considerar a pessoa dele e também a obra dele. Você viu essa distinção, irmãos? Não por obras da lei, mas pela fé naquela pessoa que é viva. Não no ato que ele fez, como algo abstrato. Quando nós lidamos com a pessoa, nós nos envolvemos com ela. Você vê que rico, irmãos. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Efésios 2:8-9, irmãos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aqui não está falando da justiça, mas está implícita. Por causa dessa justiça, sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus seja louvado. Maravilhoso. Irmãos, aqui, esse é um assunto que eu gostaria de desenvolver com os irmãos. Até os irmãos também podem abrir o microfone e falar também. Isso eu encontrei nesta versão aqui, né? Porque quando você vai em Romanos 4:3, vamos junto lá, irmão. Abra sua Bíblia lá, por favor, Romanos 4:3, né? E diz assim: Pois que diz a Escritura? Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado. Usa essa frase. Para justiça. Só que imputado é uma palavra que, como dizia assim, ele passou a ser justo. De fato, né? É como que é delegado. Mas olha essa versão aqui. Eu falo assim, essa aqui é a edição pastoral, é uma Bíblia católica. Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi acreditado. Essa é a palavra. Acreditado. Aí quando você entra no banco e se pede um cartão de crédito, né? Aí eles te liberam R$ 5.000 no cartão de crédito. Então você foi acreditado para você ter um dinheiro lá. Esse dinheiro que você tem não é teu, mas passou a ser seu. Então, esse acreditado, podemos dizer assim que essa justiça, o Abraão teve fé e isso lhe foi lançado para a justiça. Por quê, irmãos? Porque Deus não podia justificar ele, só era pela fé. Por isso que Abraão criou a Deus, em Gênesis 15:6, né? Ele criou no Senhor e isso lhe foi, aqui usa a mesma expressão, só que em hebraico é diferente. Imputado para a justiça. Você vê, para a justiça. Então, esse, irmão, isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala a fé em Jesus Cristo, então, como dizia assim, então que se que justiça é só quando Cristo aparece? Você vê, é importante isso aqui, porque nós estamos transportando algo para vocês entender. Deus lida com as pessoas e elas têm que acreditar o que Deus fala. Por isso que elas são justas. Porque o justo vive pela fé, certo? Vive É, pela justiça ou vive pela fé? Ali vai falar assim, que o justo já é justo. Agora ele vive pela fé. Então, essa fé é melhor entendido quando você vê fidelidade. A fidelidade de Deus é que habilita a pessoa na justiça. Por isso que quando Deus fala, qual é a reação das pessoas? Abraão creu. Deus falou e ele creu em Deus. E isso ele foi lançado para a justiça. Aqui, eu acho que coloquei aqui a definição do Strong, né? Imputado, ele fala, né? Então você traz na Strong, e Strong não traz aquela definição de lançado, mas ele traz acreditado em lugar disso, né? Isso aqui para que nós, por que nós estamos falando isso, irmão? Porque se tem uma coisa que em Israel
as pessoas sofriam era com os fariseus, né? Porque eles tinham o padrão da justiça de Deus, né? Eles diziam, nós somos o padrão da justiça de Deus, pelas coisas que eles praticavam. Mas, irmão, aqui em Romanos 14:17, ele disse, porque o reino de Deus. Não, não é esse aqui. Peraí, vamos ver se está mais aqui para frente. É, aqui, está aqui. Depois eu volto lá. Mateus 5:19 e 20. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, assim será, e ensinar os homens, será considerado menino no reino de Deus, no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui, então, logicamente, vem aquele conflito. Puxa, aqueles fariseus, então, eram grandes no reino do céu, porque eles ensinavam, né? Puxa, ele era celoso de guardar os mandamentos de Deus e ensinar os outros. Então, eles eram os grandes e os outros que não cumpriam isso, então. Mas olha a frase do 20, irmãos. Porque vos digo que se vossa justiça não excederem muito dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Tá vendo, irmão? Tá impressionante isso aqui? Por quê, irmãos? Aqui entra aqueles versículos, ó. Porque aquela pessoa, irmãos, ele tem que buscar a Deus. Quando você lida com a lei, ela te condena. Nós já falamos disso. Não vou voltar a entrar naquele assunto, mas eu só fazer um spoiler para fazer o anexo aqui, né? Quando a pessoa se depara com a lei que condena ela, ela se depara, ou ela é sincera com ela mesma, ou ela se torna hipócrita. Por que o Senhor chamava os fariseus e escribas de hipócrita? Por quê, irmãos? Porque quando vinha a situação, quando vinha a lei e expunha a eles, eles hipocritamente justificavam a si mesmos. É, diziam, mas não faziam, está dizendo ali, ele aqui lá em Mateus 23, ele vai falar assim, e se obedeceu o que eles dizem, né? Mas não imiteis o que eles fazem, porque eles falavam de algo que eles não viviam realmente. Eram hipócritas. Agora, quando você se depara com isso e vá diante do Senhor e diz, Senhor, eu não consigo, irmãos, isso aqui é a expressão de buscar ao reino de Deus e sua justiça. Porque esse é o caminho aberto para nós poder nos aproximar. Quando nós reconhecemos nossa situação, quem nós somos. Quando você tem consciência de que você é um pecador, você está na trilha certa para você conhecer o reino de Deus e sua justiça. E quando nós falamos do reino de Deus, ali em Romanos 14, ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Porque quando você era convidado lá ao palácio do rei, o que não faltava lá no palácio do rei? Banquete. Não é, irmão Fernando? O que não faltava lá quando você chegava lá? Eu lembro do Era Daniel, né? banquete lá, o que tinha mais era Eu ia comida. falar agora. E aqui, Lembrei do Daniel também. Não entendi, Lembrei de repente. Daniel. Recusou todos os banquetes lá, recusou a Isso. bebida Você lembrou e os também, né? legumes. Lembrei. Você vê, é impressionante, né, irmão? Porque a gente imagina reino de Deus e você tem banquete lá. Não, Paulo aqui é Paulo falando, não. Não, não é comida nem bebida o reino de Deus. Não, não, gente. Mas é o quê? Justiça. Olha, irmão, justiça. Oh, glória a Deus, irmão. Antes de falar da paz, nós precisamos falar da justiça. O que produz quando você se depara com a justiça? Quando você depara com a justiça de Deus, vamos supor que você ainda não conhecia a lei, não conhecia os mandamentos, você estava lá com os patriarcas, mas você era uma pessoa sincera, que se deparava com a situação tua, mas você ia diante do Senhor. Você, ó, tem um versículo que, vamos lá, é Malaquias 1:11. Olha que impressionante, irmãos. Porque a gente tem figura de Israel, né? Como se fosse que Israel só era. Olha aqui, ó. Malaquias, vai lá. Capítulo 1, versículo 11. Olha quem vai falar. Mas desde o nascente do sol, na nascente do sol, até o poente,
é grande entre as nações o meu nome. E não foi por causa de Israel que o nome dele era grande, viu, irmão? É impressionante, irmão. Sabe por que, que era grande o nome dele entre as nações? Quer saber, irmão? Vamos lá. Depois voltamos aqui, não pega aqui, tá? Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos, porque os atributos invisíveis de Deus. Olha que coisa! Se não tinha parte com Israel, estava lá numa nação pagã, nasceu lá, famílias pagãs, costumes pagãs. Mas ali, irmãos, eu vou falar para você, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divinidade, ó, claramente se reconhece desde o princípio. Olha aqui que impressionante, irmãos. No princípio do mundo, sendo percebidas. Olha aí essa palavra, percebidas. Aqui eu vou entrar aqui que é percebidas. Percebidas e você presta atenção, diz uma frase aqui, né? Ponderar, considerar. Aí quando a pessoa essa pessoa que tem que é pagã, mas ela tem a oportunidade de ter essa sensibilidade. Impressionante, né? São sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Não é impressionante, irmãos? Olha que maravilha! Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Volta lá de novo. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em Aqui, todo lugar. Pode falar, irmão. não, desculpa, irmão, pode terminar. Ah, e em todo lugar lhe é queimado incenso. Olha que impressionante, irmão. Olha, esse costume era só do Israel. E tá falando com o povo de Israel aqui, ó. Você vê, irmão, que impressionante. Trazido ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, disse o Senhor dos Exércitos. Não se acha na última bolacha do pacote, o tapão do senha, Esse caminhar do a Senhor com cola o do povo deserto, tá falando dele, ali. Pode falar, irmão. esse caminhar de Deus com o povo Sim, foi sendo manifestado entre as nações, as grandezas que Deus foi fazendo através do povo dele, né, no conduzir o povo, né? Então o nome dele se propaga, né, verdade. entre as nações. É extraordinário, irmão. Muito Maravilhoso, hein? bom. Muito bom. Vou continuar aqui. Ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Aqui, ó, você deparou com isso. O que produz quando você experimenta essa justiça? É paz, irmão. Aí nos lembra Romanos 5:1, né? Justificados por meio da fé, temos paz com Deus, né? Não é rico, irmãos. E o que mais tem quando você tem paz no coração? É alegria, né? Mas não é sua, irmão. É no Espírito Santo. Aleluia. Porque você não pode, agora você vai entender claramente que você não pode desassociar justiça com o Espírito de Deus agora, nessa nova empreitada que nós estamos falando da fé, né? Da justiça da fé. É impressionante, irmãos. Prosseguindo aqui. Nós já lemos esse versículo. Como se manifestou a justificação? Porque agora, irmãos, nós temos que considerar isso, né? Bom, agora nós sabemos que a justiça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo. E aquele que está crendo na pessoa de Cristo, aquele que tem fé, aquele que se aproxima de verdade, se manifesta essa justificação. Eu sou justo. Tem uma expressão que os irmãos, não sei se os irmãos já ouviram, que diz assim que justificação é a mesma coisa que diz Deus declara justo ao pecador. Já escutou isso aí ou não? Bom, não é verdade, irmão. Deus não declara justo ao pecador. Porque a pessoa, para entender essa expressão, como se opera a justificação, você tem que entender o que significa justiça, que nós já falamos.
Porque na justiça de Deus é executado o juízo. Não pode se associar justiça de juízo. Adão e Eva pecaram, mas Deus é justo. O que ele fez? Emitiu juízo. O juízo já estava sobre eles, a morte está operando, mas Deus teve tolerância fazendo o quê? Um sacrifício. Ele operou o juízo por um lado. Agora, quando você fala, eu fui justificar, sou pecador, porque a maioria das pessoas, quando falam de justificação, eles entendem assim, né? Eu era um pecador, vivia no mundo, agora que eu creio no Senhor, eu me converti, ele limpou todos os meus pecados. Ele fala desse jeito. Agora estou novinho em folha. Daqui para frente, cuidado com o que eu vou fazer. Ele te perdoou tudo, mas agora está novinho, você pode andar. Não é assim, irmãos, a justiça. Não é assim a justificação. Porque a justiça de Deus é executar o juízo em Cristo. Não é que Cristo morreu para te salvar, para te limpar teus pecados. Ele morreu e na sua morte eliminou a nós. Um morreu por todo, logo todos morreram. Quando você enxerga esse fato feito em Cristo, irmão, você vai ver que dentro da ótica de Deus existe o novo homem. O velho homem foi destruído. Nós não podemos deixar de falar isso, porque a justificação não é considerar justo ao pecador. Ó, eu vou falar como que é. Justificação é executar o juízo no pecador. Isso é justificação. Quer ler um versículo junto? Vamos lá. Vamos junto, irmãos. Não está aqui, mas vamos junto. Capítulo 4, versículo 25 de Romanos. Você vai entender mais ainda. Capítulo 4, versículo 25. Olha que diz assim. Ó, a qual foi entregue? Quem que foi entregue? Jesus Cristo. Por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, a ressurreição dele é a nossa justificação? Não. Porque todo mundo fala que Jesus morreu e ressuscitou. Aí eu fui justa, né? Ó, lê de novo, vamos com calma. A qual foi entregue por causa de nossas transgressões, por nosso pecado. Certo? Foi entregue. Ele morreu por causa disso, não morreu? Mas por que ele ressuscitou? Porque, irmãos, entenda isso. Quando Jesus morreu, eliminou o homem pecador. Por causa da morte dele. Porque as pessoas têm a impressão de que vai ler aquele versículo lá, né? Já vamos lá, vamos ler então aqui. Qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vai lá, Romanos agora, de novo, Romanos 5, volta lá. Eu estou fazendo um spoiler, vamos desenvolver mais. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6 de Romanos, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Por que disse, irmão, aqui, ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem? Por que em plural, nosso velho homem? Porque está falando que é comum. Esse velho homem é carne e sangue. O velho homem foi destruído. Você vai capítulo 15, irmãos, versículo 50, é categórico. Esto vos afirmo, irmãos. 1 de Coríntios 15, 50. Esto vos afirmo, irmãos. O que ele afirma, Paulo? Depois de ter mostrado esse paralelo entre aquilo que é velho, entre aquilo que é Adão e entre aquilo que é o novo homem. Que Isto carne e vos sangue afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem heredar o reino dos céus. Olha, trazendo isso, irmãos, aqui você entende, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. Porque comum é um só.
Ó, esse carne e sangue é um só ente. Quando Cristo estava morrendo, ele era espírito, era um anjo ou era carne e sangue? Carne e Era um sangue. homem. Quando ele morria, quem estava morrendo lá? Nós, que é denominado velho homem aqui. Ó, como diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado, tá vendo, irmãos? O corpo de pecado, que é carne e sangue, seja destruído. E nós sirvamos ao pecado como escravos. E agora sim, entrando mais, podemos entender o que significa a manifestação da justificação, ou como se dá a justificação. Aqui, por exemplo, quando você lê alguns versículos, vai ficar mais claro ainda. Justificados pela fé, sim, as obras da lei. Logicamente, irmãos, ficou claro para nós é que ninguém podia ser justificado pelas obras da lei. Porque aquele que praticar a lei viverá por ele. Então, se tinha uma pessoa do povo de Israel, porque a lei foi dada para Israel, que praticasse a lei, o que ia acontecer com ele? Ele viveria, estaria, vamos falar assim, vivendo justificado por causa da lei. Mas, teve alguma pessoa que cumpriu a lei? Não. Portanto, justificação não é pelas obras da lei. Essa declaração estabelece que a fé como a única condição para ser justificado e pode garantir a salvação. Ó, vamos aqui. Aqui está Justificados pela fé. dizendo, Pode aqui ele falar, está irmão. dizendo, ele tá dizendo no texto de Romanos, Sim, ele está falando do fato feito em Cristo que hoje você vive pela fé naquilo que foi realizado. isso. Esse é Exatamente. o trato aqui, né? Para que a gente não sirva mais o pecado como escravo, né? Essa é a finalidade. Isso. Mas você vê como que é importante os fatos feitos. Porque quando você não entende o fato feito, e essa é uma dificuldade, por isso que essa mensagem é importante, nós podemos até ajudar passando essa mensagem para as pessoas, porque as pessoas vão entender essa linha. É muito tênue. Deus não te limpou. Eu lembro assim uma historinha que contávamos na escola dominical, que era de um porquinho. Você lembra do porquinho que limpar? A pessoa tinha uma rainha, tinha um porquinho, né? E ela gostava desse porquinho. Então, o que que ela fez? Ela limpou, levou para o palácio dela, limpou tudo, perfumou, colocou um moninho aqui e tal. Aí, uma cinta aqui, né, e tal. Um tracinho, fala ali. Lencinho, tal. Tá bom. Mas é isso aí. O que aconteceu com ela? Ela estava feliz com aquele porquinho todo perfumado, tudo lindo. Mas ele era porquinho, né? Aí um dia ela resolveu, aquela princesa, aí dar um passeio por- com o porquinho. Mas qual que é a natureza do porquinho? Ele vê lama e ele fala assim, não quero mais. Não, É, ele viu a lama e ele se foi lá na lama e se sujou tudo de novo. Porque a sua natureza é essa. Como disse, sempre porcalhou tudo, né? Então, essa historinha parece tão infantil, mas é tanta verdade mostra para nós, irmãos. Nós não podemos nos enxergar como que agora nós somos uma nova criatura em nós mesmos. É em Cristo que aconteceu isso. Em Cristo é que foi destruído o homem pecador. E é um ato de fé. Por isso que a justificação é quando você crê em Jesus Cristo. Se une a Ele, na pessoa dele e obra dele. Você vê que rico, irmãos, porque nós estamos abordando o objetivo do que Deus tinha. Quando nós lembramos lá do Adão, qual era o objetivo da justiça de Deus? Se revelar, se manifestar, se dar a conhecer. Mas agora que o homem pecou, qual o objetivo da justiça? É mostrar o que a pessoa é e também proporcionar a salvação para esse homem. Claro, logicamente, tudo era uma figura no Antigo Testamento, nas práticas que eles faziam, para que na plenitude do tempo aconteça o quê? A a manifestação manifestação. concreta e plena da justiça de Deus na pessoa de Cristo. É. Isso, irmãos, é muito revelador. Vamos prosseguindo aqui. Já falta pouco. Ó, quer ver? Prosseguindo aqui.
Justificados pela fé, não por atos de justiça, por nós praticados. E agora nós lembramos. Quem de Israel praticava atos de justiça? Agora eu posso falar para vocês. Paulo. Paulo ele diz, né? Enquanto a justiça da lei, que como ele era Irrepreensível. isso. Mas quando ele praticava isso, tirava o pecado dele, não? Não, Viu? Embora ele estava praticando a lei não tinha a capacidade de remover o pecado. Porque nesses animais não estava o pecado estava no homem, mas era uma figura apenas. Era uma lembrança de pecado. E essa ação trazia a justiça da lei. Você estava debaixo da justiça da lei. Mas aqui está falando, não por atos de justiça que nós praticamos, mas por causa da misericórdia que ele nos salvou. Aleluia! Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovar do Espírito Santo. Olha que impressionante, irmãos. E é porque vós sois filhos que Deus enviou a vosotros o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai! Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Que palavra, né, irmãos? Não é impressionante isso aqui, irmão, como nós precisamos nos encorajar, irmãos, que é um ato exclusivamente de Deus em Cristo Jesus. Não tem nada que nós possamos fazer para experimentar essa justificação que vem pela fé. Porque a justificação que vem pela fé em Jesus Cristo remove o pecado. Tira o pecado, que é o pecador. Não é o pecado meu, é o pecador que foi removido. Deus seja louvado. amém. Aleluia! Romanos 8:4, porque a justiça da lei se cumprisse em nós, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vê? Então, aquilo que era uma figura, nós falamos claramente que a justiça da lei era todo aquele. O que a lei exigia? Que o pecador que agora ficou exposto por causa da lei, foi manifestado o pecado dele, se arrependa e ele atinja todos os passos da lei que exigia. Mas aquilo era uma figura. Para que a justiça da lei, agora, ele está falando, se cumprisse em nós, ou seja, que tenhamos a realidade agora. Não somente a justiça da lei, sino aquela que vem de Deus, a justiça de Deus. Certamente a lei é pura, é santa, é justa, é tudo que se atribui. Mas aquilo que a lei te proporcionava era uma figura. Agora nós, Paulo diz, que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque na carne, irmãos, nós temos o quê? Condenação. Mas quando nós andamos no Espírito, nós temos a realidade da justiça de Deus. Olha esse versículo agora, Gálatas 5:5. E esse tem que segurar na cadeira, porque é tremendo. Isso aqui é demais. Nós precisamos refletir muito sobre isso. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Ih, irmãos, eu não tinha visto isso. A justiça tem esperança. A justiça tem trono. Mas a justiça tem esperança. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Qual é a justiça da fé, irmãos? Qual é a esperança da justiça? Romanos 8:18. Olha, associa agora esperança da justiça com Romanos 8. E diz assim: pois tenho para mim, tenho por certo, falando na outra versão, que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus.
Ou seja, olha assim, sempre a gente olha assim, né? Nós aguardamos a bendita esperança, que é a vinda do Senhor. Mas agora fica você do lado da criação. Você olha como outro de fora. A criação está aguardando essa revelação dos filhos de Deus. Isso que fala a criação. Mas você fala assim, aguardando a bendita esperança, que é Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo mortal para ser semelhantes ao corpo de sua glória, segundo a operação que ele cesse até de subordinar, sujeitar em si mesmo todas as coisas. Porque pela palavra dele, irmãos, ele vai destruir todos aqueles ímpios quando ele vier. Mas, irmão, pela palavra dele, que é como uma trombeta, que os mortos em Cristo ressuscitarão. Oh, aleluia! Não é maravilhoso, irmão? Puxa vida, hein? Extraordinário, hein? Eu fico vibrando aqui demais. Irmãos, eu acho que até aqui, eu vou parar aqui, já chegou no horário, né? Mas nós vamos prosseguir porque esse é um assunto que precisa mais atenção. E de fato, irmão, é muito rico. É muito rico. Nós vamos continuar numa outra oportunidade, não precisa ser agora, mas em outra oportunidade nós vamos continuar falando sobre a justiça da fé. Porque a gente não desenvolveu nada ainda, só um pouquinho foi, né? Então eu acho que por aqui tá bom. E logo mais estaremos partilhando com os irmãos aí. Amém.